Bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma edição do Minuto da Democracia. Este que é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, que tem o objetivo de prestar contas aqui do seu trabalho, das formulações legislativas e discutir questões candentes, importantes da sociedade brasileira nordestina. E hoje nós temos um tema que é fundamental, que aqui temos a presença do coordenador da ASA, o nosso companheiro Neidson Batista, que é uma honra aqui recebê-lo, que coordena aqui na Bahia uma das entidades da Organização da Sociedade Civil das mais importantes da América Latina, que faz um trabalho, e esse trabalho a gente poderia dizer, trabalho revolucionário, que só essa disputa, depois essa consolidação de conviver com o semiárido. Então, aquele discurso do combate à seca, que enriqueceu muita gente, que deu votos, que empoderou coronéis, ele foi definitivamente sepultado por essas grandes vitórias que se consolidaram por todo o semiárido nordestino, seus 10 estados, estabelecendo ali a possibilidade de conviver com o semiárido, o nosso semiárido, o semiárido mais chuvoso do mundo. E ali tem um trabalho, esse trabalho essencial, esse trabalho fundamental dessa grande organização que hoje celebra aqui na Assembleia Legislativa os seus 20 anos de fundada, com esse serviço inestimável prestado aos nordestinos. Então, Neidson, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa e gostaríamos de ouvir de você por que se criou a ASA, né? Por que se articulou essas organizações todas que já trabalhavam no Nordeste. Bom dia, Marcelino. Bom dia, companheiros e companheiras do programa Minuto da Cidadania. Para nós da ASA é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, estar aqui dialogando com Marcelino, estar aqui dialogando com todos e todas vocês. Nesse dia especial, onde a Assembleia Legislativa nos acolhe como casa do povo, que deve ser, né? Nos acolhe para celebrar os 20 anos da ASA. Tem muita coisa para ser celebrado, tem muita coisa para ser discutido e tem desafios imensos pela frente para a gente continuar a construção da convivência com o semiárido. Mas Marcelino faz uma pergunta que eu acho que é interessante. Por que nós resolvemos formar a ASA? Essa pergunta vem de longe. A maioria das organizações que criaram a ASA sempre se incomodaram com a política de combate à seca. Sempre achavam essa política injusta, sempre achavam que ela engordava os coronéis, aumentava a riqueza dos ricos e excluía e matava os camponeses e os agricultores. E cada organização dessa, a seu modo, buscava influenciar nos governos, nos espaços políticos, para se mudar essa perspectiva de trabalho, sair do combate à seca e entrar numa linha de convivência. Não convivência com a seca. Nós não queremos conviver com a seca. Nós queremos conviver
com o semiárido, com o povo do semiárido. Sua festa, seu modo de ver, sua dança, sua comida, suas dificuldades, seus problemas e suas vitórias. Então, a gente começou a pensar assim, como é que a gente pode influenciar melhor ou de modo mais forte na perspectiva da política? E a descoberta ou a resposta que nós tivemos foi só se nós nos agruparmos. Porque se nós coordenarmos nossas ações, se nós nos agruparmos, se nós fizermos uma associação com todos nós que mexemos com essa perspectiva, nós vamos ter força. E tendo força, nós podemos influenciar no governo e buscar a mudança da perspectiva de combate à seca para a perspectiva da convivência com o semiárido. Então a ASA surge para influenciar na política. É a partir da convicção nossa de que só por projetinhos a gente nunca ia mudar nada. A gente só iria mudar no dia que a gente botasse o dedo no orçamento, no dia que a gente colocasse nos conselhos as nossas propostas e que essas propostas fossem assumidas pelo governo, tanto pelos governos estaduais quanto pelo governo federal. Então a marca da ASA foi a interferência na política pública. Você diria, do seu ponto de vista, que eu também acho, por exemplo, hoje no Nordeste brasileiro, nós temos a maioria, quase na sua totalidade, de governos progressistas, né? E esse trabalho que foi difundido de forma miúda nas comunidades rurais, e basicamente nas comunidades rurais, que deram visibilidade, né? O Nordeste sempre foi muito mostrado como a severidade das secas, né? A morte pela falta de água, pela pobreza, a migração e essa possibilidade de dar visibilidade a essas experiências, né? Essa formação do homem, da mulher, essa nova consciência a partir de uma coisa tão simples, né? Simples, que é o saber popular, né? Ali as pessoas desenvolviam nos seus mais diversos ali locais de moradia, de produção, as suas experiências. E vem a ASA e universaliza isso no Nordeste, leva a troca de experiência, leva a formação política. Você acha que esse trabalho também influenciou e hoje você tem um Nordeste democrático, um Nordeste mais consciente de si? Eu acho que influenciou e muito na seguinte perspectiva. Nós sempre dizemos que a convivência com o semiárido não é apenas a cisterna. A água é um elemento da convivência. Para a gente conviver, a gente precisa de semente, precisa de assistência técnica, precisa de crédito, precisa de moradia, precisa de energia, precisa de escola, não é? E precisa da água armazenada, tanto para o consumo humano quanto para a produção. E os agricultores dizem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, que a cisterna não vem só cheia de água, ela vem cheia de conhecimento. E então, qual é esse conhecimento? O conhecimento é que o semiárido não é o lugar do chão rachado. O chão está rachado porque as políticas para o semiárido estão erradas. Quando nós acertarmos as políticas, o semiárido vai ser
uma terra de produção de alimentos, que as pessoas têm direito à água, que as pessoas têm direito à moradia. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de cidadania a partir do processo do armazenamento da água. Então, nós levamos para todas as comunidades. Nós estávamos comentando há pouco que a ASA passou já em mais de 1000 municípios do semiárido. Ora, isso significa que nós deixamos nesses 1000 municípios, em uma dimensão mais profunda ou menos profunda, semente de debate dos direitos, semente do debate da exigência da perspectiva de vida, sementes da perspectiva de construir políticas diferentes, sementes de disputar as políticas, de discordar de governos, né? Nós discordamos do governo Lula, discordamos do governo Dilma e fomos milhares de pessoas para a Feira de Santana e ocupamos a ponte Juazeiro-Petrolina com milhares de pessoas. Então, isso é uma semente de um processo cidadão que efetivamente tem também dentro dele a perspectiva do voto. As pessoas dizem que é o voto de cabresto. A ASA nunca trocou uma cisterna sequer, nenhuma ação sequer sua vinculada a um voto a um candidato ou a outro candidato. Isso nós nunca fizemos. Mas nós expunhamos quem estava apoiando, por que estava apoiando, de que jeito apoiava, como estava presente, qual a proposta. Então, a gente fazia o debate político, nós não fizemos a politicagem, nós não fizemos a compra dos votos, mas fizemos o debate político. Então, ao fazer esse debate político, a gente cria uma consciência cidadã. E eu acho que essa consciência cidadã aflora, sim, no Nordeste de hoje, que escolhe, vamos dizer, gestores que correspondam ao que a população deseja. Eu sempre digo que o voto do Nordeste é um voto inteligente. Por quê? Porque ele quer que continue as perspectivas que vêm trazendo a ele libertação e vida. Aqui a deputada Maria Del Carme, que é aniversariante ontem, cumpriu anos, né? E ela manda um abraço aqui para você, nossa saudação também à nossa deputada. Mas, Neidson, a gente conversava antes de começar esse programa, acho que um dos pontos fundamentais, eu diria extraordinário, é uma entidade que aplicou 2,2 bilhões, né, nesse país, no semiárido, sendo que na Bahia, uns 750 milhões de reais, sem uma ressalva dos órgãos controladores, fiscalizadores. Quer dizer, o TCU, nenhum tribunal, como foi possível, já que mexer com dinheiro é resolver as questões, mas também é problema. Então, como é que você, qual a receita, como você gostaria de usar essa experiência como referência, inclusive para governos? Marcelino, eu acho o seguinte, uma primeira coisa que esse fato demonstra é que sociedade civil não significa correia de transmissão de A ou de B ou de C ou de D. Sociedade civil são organizações
que tem qualidades e capacidades, claro que também defeitos, na perspectiva da implementação de políticas. Então eu acho que o grande trunfo, um trunfo forte desse processo, é que nós encontramos, inicialmente no governo Lula e posteriormente no governo Dilma, pessoas capazes de ouvir. Então, a política, ela se constrói quando se faz reivindicações, mas principalmente quando do outro lado da mesa tem gente que é capaz de ouvir essas reivindicações e de processar. Então, nós muitas vezes tivemos discussões muito árduas, muito duras com ministros, com secretários, etc. Mas nós, no final das contas, construímos um processo que tinha divergências, mas que tinha suas convergências fundamentais. Então, esse foi um elemento. Isso está demonstrado no fato de que é a intuição da ASA que hoje determina todo o processo legal do programa Cisternas. Tem gente que me diz assim, é você que escreveu aquele texto lá da lei? Eu digo, não, eu não. Mas a gente discutiu que devia ser por ali. Né? Então, há um elemento. O segundo elemento é que nós da ASA, nós decidimos trabalhar com... Nós sabíamos que nós seríamos vistos, olhados, perseguidos até. Né? Então, nós resolvemos trabalhar com absoluta transparência. Então, essa transparência é assim, nossas contas estão abertas todo dia, quem quiser olhar, pode olhar. Né? Mas as cisternas têm um processo de georreferenciamento que significa o seguinte: a cisterna que está na sua casa, ela tem um georreferenciamento que só tem ela, porque está naquele local. Né? E por esse georreferenciamento, qualquer pessoa no Brasil pode ir até você verificar se a cisterna existe ou não existe. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, há um termo de recebimento da cisterna. Então, o agricultor e sua família assinam um termo com foto, com tudo, de que essa cisterna foi entregue e de que ele participou do processo. E nós internamente criamos todo um processo de fazer com que o recurso saísse e fosse efetivamente aplicado daquilo. E aí a gente tem sistemas de acompanhamento coletivos. Por exemplo, em cada município que a gente chega, se cria uma comissão municipal. Essa comissão vai na comunidade, essa comissão olha se foi comprado num preço mais barato, essa comissão verifica se pagou o pedreiro. Então, todos os elementos que implicavam em custos e gastos de recursos, eles estavam rigorosamente acompanhados. E nós criamos um sistema através do qual nós acompanhamos de Recife o movimento da conta de cada entidade que assina contrato conosco. Então, por exemplo, o MOC assinou o contrato com a APMC, com a ASA. A ASA tem possibilidade de entrar e monitorar o gasto da conta do MOC no que se refere ao contrato celebrado. Outras contas não, mas aquela, isso é um elemento contratual nosso, para a gente acompanhar o gasto. De quando em quando a gente via só esse dinheiro aqui,
pode ser que não esteja no rumo certo. Então vamos chamar a pessoa, vamos chamar a organização e vamos olhar. Então isso fez com que nós já tivéssemos, eu digo assim, nós temos visitas do Tribunal de Contas todo mês, porque o Tribunal de Contas sorteia cada mês municípios que têm recursos federais. Como nós temos recurso federal em quase todos os municípios do semiárido, obrigatoriamente nós estamos sorteados, não é? Então, e o tribunal não vai a Recife perguntar onde é tal entidade. A cisterna é georreferenciada, ele vai direto. Nós recebemos depois observações do tribunal. Se ele achar que deve fazer observação, a gente cumpre, justifica, etc. Mas não tem um centavo de recurso que tenha sido aplicado em finalidades outras que não a cisterna. Não tem uma cisterna, nenhum banco de sementes a menos do que os que foram contratados. Nós chegamos em determinada época a fazer a mais, mas aí o tribunal disse não, se vocês tiverem sobra de recurso, vocês devolvam, mas vocês só podem fazer aquele número certo. Eu até disse a ele, rapaz, primeira vez que eu estou vendo na minha vida um tribunal dizer assim, não faça a mais, né? Porque fazendo a mais eu estou beneficiando mais pessoas, né? Então, convivência com o semiárido, mas com a corrupção é o combate implacável. Implacável. E essa ampla participação cidadã deu o resultado, né? Mas desde quando a gente fala da ASA, aí vem logo as cisternas, né? Muita visibilidade, essa execução muito eficaz, muito eficiente que foi feita. Mas há pouco nós conversávamos também da segurança e da soberania alimentar. E essa articulação também sociedade civil, legislativo. Aqui nesta casa nós estamos tramitando vários projetos de controle de agrotóxicos, que institui a política estadual de agroecologia, e ele também foi referenciado nessas experiências dessas 50 entidades que compõem aqui a ASA do nosso estado, que fazem esse trabalho muito bem, que é tendo água de beber, água de produzir, é também produzir alimentos numa agricultura sustentável, sem veneno, para produzir comida saudável. No entanto, a Bahia não consegue aprovar o seu projeto, instituir as políticas. São Paulo começou depois, eles pediram referência nossa, que aprovou, né? O Rio de Janeiro, a semana passada, aprovou e regulamentou já. O governador regulamentou. O que é que falta para a Bahia aprovar o seu projeto que institui as políticas estaduais de agroecologia? Olha, para ser bastante direto, nós já debatemos isso, inclusive num seminário, né, aqui na Assembleia Legislativa, né, seminário que teve a presença de pessoas significativas do mundo da agroecologia, né, e fizemos recomendações ao governo. Em um documento tipo carta aberta, que a ASA e um conjunto de organizações que formam uma frente de organizações aqui na Bahia, onde está o Fórum da Agricultura Familiar, onde está a articulação da agroecologia na Bahia, onde está a ASA, onde está o MPA e outras organizações. Nós fizemos uma carta aberta ao governador,
onde a gente pergunta justamente por que um projeto que está pronto, segundo as informações que nós temos, o projeto está pronto, não é enviado para a Assembleia Legislativa, para a análise dos deputados e para a tramitação final, para se criar uma lei de agroecologia na Bahia. Eu acho que só tem uma explicação. Falta de boa vontade do governo na perspectiva de caminhar na dimensão da agroecologia. E isso eu vejo como lamentável na Bahia, porque é um governo progressista, né? É um governo que se coloca mais à esquerda, é um governo que reconhece os direitos da população, e um dos direitos e uma das resistências nossas hoje tem que ser resistir contra esse volume de veneno que todo dia vem para a nossa mesa. Cada dia nós vemos um agrotóxico novo aprovado. E a Bahia, num processo que eu avalio que é um processo de omissão. Mas nós vamos continuar lutando para que isso se transforme. E nós vamos ver a lei de agroecologia aprovada e implantada aqui. Aliás, só fazendo um adendo, a ASA, no processo de água, ela tem a água de consumo e tem a água de produção. Na água de produção, nós temos hoje cerca de 200 mil agricultores que moravam naquela terra rachada que você se referiu, produzindo agroecologicamente. Então, produzindo comida saudável, boa, de qualidade e que garante nossa vida. Porque a Bahia não caminha também por essa estrada. Então, a água de beber, não é? A luta pela terra, a água de beber, a água de produzir, a produção da segurança alimentar, da soberania alimentar, e também tem a educação, né? Que é uma bandeira e é uma luta e concretamente vem se realizando, que é a educação contextualizada. Como é que a educação articula, né, tudo isso que você já falou aí? Rapidinho, a convivência, ela engloba vários aspectos. A convivência engloba a cultura, engloba a educação, engloba a produção, engloba a vida, engloba a escola. São todos os elementos que têm que estar voltados para uma perspectiva da convivência. Nós na ASA damos muita importância à perspectiva da educação contextualizada. Porque se ela não existe, o menino vai aprender na escola o inverso do que o pai aprende nas comunidades. Então vai se estabelecer um conflito dentro de casa, desnecessário. Então nós temos que trabalhar a criança, o jovem e o adulto, não é? nas suas dimensões de vida. E a educação contextualizada é aquela educação onde, para eu trabalhar matemática, português, física, química, geografia, o que for, eu não preciso ir buscar a uva, a pera, a maçã. Eu trabalho a partir do umbu, da pedra, não é? Da fruta do semiárido, da nossa caatinga, do cerrado, da água. Então, se eu quero trabalhar matemática, a cisterna é um instrumento fenomenal para eu trabalhar matemática. Então, eu pego esses elementos e trabalho essa perspectiva da educação contextualizada.
A ASA está hoje em mais de 7.000 escolas, onde foram construídas cisternas em escolas que não funcionavam porque não tinha água. E nessas escolas nós iniciamos o processo de educação contextualizada. É muito bonito e é emocionante você ver a criança trabalhar a água a partir do reconhecimento que ela faz da comunidade. Trabalhar a matemática a partir das árvores, a partir dos animais. Então, quantos animais tem em sua casa? O menino tinha 200, mas agora não tem mais 200. A gente comeu uma galinha ontem, então tem 199. Mas na próxima semana, a galinha que estava chocando tirou 20 pintinhos, então já não tem 199, tem 199 mais 20. Então, a partir dos elementos da vida das pessoas, a gente vai refletindo e vai trabalhando e criando, enraizando a dimensão da convivência com o semiárido. Tem um registro aqui da deputada Fátima Nunes também, que é uma das proponentes, ela e a deputada Neuza Cadori, que hoje, às 14 horas, né, será realizada aqui a sessão especial em homenagem, celebrando essa entidade que luta pela vida. E é muito bom, né? Nós já esgotamos nosso tempo aqui, mas nesse tempo de falar de morte, né, de armas, da necropolítica, aqui trazer, né, essa experiência do povo brasileiro, do povo nordestino, de uma vida melhor, né, da cultura, da educação, da produção. Então nós gostaríamos de agradecer e parabenizar a ASA pelos seus 20 anos, vida longa por mais de 200 anos, até que tenha o que se mudar para melhor na vida dos brasileiros. Muito obrigado a Nilson, esse coordenador que lidera, já liderou no Brasil e hoje ele faz questão de demarcar que é da Bahia. Então, parabéns, Asa, muito obrigado. Nós agradecemos essa oportunidade de estar aqui e eu acho que é isso. O desafio nosso é continuar apesar das dificuldades, é resistir, é ser resiliência. E nós não vamos desistir. Nós queremos o semiárido vivo e queremos outros semiáridos vivos. Por isso que nós estamos, quando o Brasil nega, a partir do governo federal, a nossa experiência e a nossa capacidade, a África nos busca, né? E nós estamos lá implementando processos com os agricultores africanos, na mesma metodologia de valorização do conhecimento dos agricultores, lá na África e no corredor seco da América Latina. Assim é a vida.